Ninguém te ensinou isso na faculdade. Os 3 pilares que decidem se a criança vai ler ou não. Se você não trabalha isso, a criança nunca vai alfabetizar de verdade. Os 3 pilares que toda apostila esconde de você, o professor precisa saber. Se a criança da sua sala decora as letrinhas, mas não consegue ler uma frase sozinha, o problema não é ela, é que falta um desses 3 pilares. E eu vou te mostrar qual é o que 90% dos professores acaba esquecendo. Oi, famílias e professores! Hoje eu trouxe um vídeo diferente, mais completo porque o assunto merece. Os 3 pilares da alfabetização. Fica comigo até o final, porque eu guardei a melhor dica para o fim. Aquela que muda o resultado da sua turma inteira? Tá lá. Eu sou Priscila Beleze Rabelo e eu sou uma multiprofessora, quer ver? Sou professora, psicopedagoga, psicomotricista, neuropsicopedagoga, especialista em alfabetização e inclusão. Pilar 1. Consciência fonológica. O que é? A capacidade de perceber e manipular os sons da fala, antes mesmo da criança saber o que é uma letra. Por que importa? Sem isso, a criança decora o formato da letra, mas não entende que a letra representa um som. Sinais de alerta na sala. Criança troca sons parecidos, não percebe rima, não consegue separar sílaba batendo palma. Então, olha só, atividades práticas, rápidas para fazer. Bater palma contando sílabas, então, a, ba, ca, te. Jogo de rima. Qual palavra termina igual a gato? Pato. Caça-sons. Quais dessas palavras começam com o mesmo som? Batata. Banana. Pilar 2. Decodificação. O que é? É a habilidade de transformar a letra ou grupo de letras no som correspondente e juntar esses sons para formar a palavra. É aqui que entra o famoso juntar as letrinhas, mas isso só funciona se o pilar 1 já estiver bem desenvolvido. Erro comum: pular direto para a decodificação sem passar pela consciência fonológica. A criança até lê, mas travado, sem fluência. Uma atividade prática? Leitura de sílabas em cartões, montagem de palavras com letras móveis, leitura cronometrada de palavras simples para ganhar fluência aos poucos. Mas antes de ir para o terceiro pilar, que para mim é o mais esquecido de todos, já deixa o like aqui e segue o canal, senão você não vai tirar 10, hein? É sério, esse conteúdo ajuda muita gente. Então, ajuda ele a chegar em mais professores e famílias. Pilar 3. Compreensão. O que é? Entender o que se lê, não só decodificar os sons. O erro mais comum na educação infantil e fundamental 1, focar tanto em fazer a criança ler que ninguém pergunta se ela entendeu o que leu. Uma criança pode decodificar perfeitamente e ainda assim não compreender nada do texto. Isso também é um problema de alfabetização. Atividade prática para isso? Depois de qualquer leitura, 3 perguntas rápidas. O que, quem e por quê. Reconto oral com as próprias palavras, antecipação. O que você acha que vai acontecer? Eu costumo fazer uma leitura pelo menos 3 vezes por semana no início das aulas. Logo depois da rotina, eu conto uma história com um livrinho para as crianças e depois eu vou perguntando quem são os personagens, o que aconteceu no início e depois, o que aconteceu, e aí, mas quem veio depois? Como que terminou? Qual que era o título? Quem lembra? Quem consegue contar para mim de novo a história? Qual final vocês acham que seria mais legal? Então, eu começo a jogar para as crianças algumas perguntas. Isso trabalha muito a interpretação de texto, auxilia na leitura e na escrita. Como os 3 pilares se conectam? Eles não acontecem em ordem rígida e separada. Trabalham juntos. Mas quando um está fraco, os outros mostram o efeito. Eu já tive crianças que conseguiam ler até que bem no início, mas quando a gente perguntava até mesmo o nome do personagem principal, ela não sabia responder. Então, provavelmente o pilar 3 fragilizado. Não é preguiça nem desatenção. Só basta ser melhor trabalhado. E isso vale ainda mais forte para crianças com autismo ou TDAH.
Muitas vezes, o que parece não aprender a ler é, na verdade, um pilar específico que precisa de outro caminho. Eu acabei montando com o tempo alguns materiais que auxiliam na alfabetização de uma maneira mais concreta. Eu deixei o link aqui embaixo para vocês, dá uma olhadinha depois com calma, com atenção, tá junto com os meus demais materiais, tá bom? E agora a melhor dica que eu guardei para o final, claro. Antes de cobrar decodificação, teste rapidamente a consciência fonológica com um jogo de 2 minutos. Antes de cobrar compreensão, confirme que a decodificação está fluente. Esse teste rápido evita que você empurre uma criança para frente enquanto a base dela ainda está furada. E é isso que gera aquelas dificuldades que só aparecem lá na frente. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor a sua turma, deixa aqui embaixo qual desses 3 pilares você sente mais dificuldade de trabalhar. Eu quero saber para trazer mais conteúdo sobre isso. Um beijo e até o próximo vídeo.